A chuva fina caía sobre as ruas movimentadas de Gangnam, em Seul, transformando o asfalto em um espelho reluzente de luzes neon e arranha-céus imponentes. Ji-eun, uma estudante de 22 anos de design gráfico na universidade local, apertava o guarda-chuva quebrado contra o peito, sentindo o frio úmido penetrar sua blusa fina e desbotada. Ela era o tipo de garota que se esforçava para sobreviver. Bolsas de estudos minguadas, turnos noturnos como garçonete em um café barato e um quarto apertado em um dormitório compartilhado no subúrbio. Seus cabelos pretos, presos em um coque bagunçado, estavam encharcados, e ela tremia enquanto corria para o ponto de ônibus, rezando para não perder a aula da manhã. Mas o destino, ou talvez o azar, tinha outros planos. Ao virar a esquina de uma rua lotada de pedestres apressados, Ji-eun esbarrou em um grupo de garotas da faculdade de moda, as princesinhas de Gangnam, com suas bolsas de grife e maquiagem impecável. A líder, uma morena alta chamada So-min, virou-se com um olhar de desdém, como se Ji-eun fosse uma mancha em sua visão perfeita. Olha só quem é, a mendiga da aula de ilustração, zombou So-min, alto o suficiente para atrair olhares curiosos dos transeuntes. Suas amigas riram, formando um semicírculo ao redor de Ji-eun. O que é isso no seu cabelo? Água da chuva ou suor de tanto carregar bandejas no café? Aposto que você nem sabe o que é um bom shampoo. Ji-eun sentiu o rosto queimar de humilhação. Ela baixou a cabeça, apertando os livros contra o peito, mas as palavras continuavam a voar como facas. Vai embora, So-min. Eu não tenho tempo para isso, murmurou ela tentando passar, mas o grupo a bloqueou. Tempo? Para você? Tempo é luxo. Aposto que sua roupa veio do brechó da rua de trás. Olha só, meninas. Ela está tremendo como um cachorrinho molhado. So-min esticou a mão e deu um empurrão leve, mas suficiente para fazer os livros de Ji-eun voarem no chão molhado. As páginas se espalharam, encharcando-se na poça. Risos ecoaram e alguns celulares foram sacados para registrar o momento, como se a miséria de Ji-eun fosse entretenimento público. Lágrimas de raiva e vergonha brotaram nos olhos dela. Por que sempre ela? Porque as pessoas ricas achavam que podiam pisar nos outros só porque podiam. Ji-eun se abaixou para pegar os livros, ignorando as risadas, mas o frio a fazia tremer tanto que mal conseguia se mover. A blusa grudava na pele, fina demais para o outono chuvoso de Seul. Foi então que uma sombra se projetou sobre ela, alta e imponente, cortando a chuva como uma barreira invisível. O ar pareceu ficar mais pesado, e os risos pararam abruptamente. Ji-eun ergueu o olhar confusa e viu um homem parado ali como saído de um filme de ação. Ele era alto, ombros largos, sob um terno preto impecável, o cabelo escuro penteado para trás com precisão. Seus olhos frios e penetrantes como lâminas de aço fixaram-se em So-min e seu grupo. Não disse uma palavra, mas a presença dele era suficiente para gelar o ar. So-min piscou, reconhecendo-o vagamente. Rumores corriam pela universidade sobre homens como ele, donos de clubes noturnos e negócios obscuros em Itaewon. Mas antes que ela pudesse reagir, o homem se moveu com uma graça felina. Ele tirou o casaco de lã escuro dos ombros, revelando uma camisa branca que se moldava aos músculos definidos, e o estendeu sobre Ji-eun sem cerimônia. O tecido quente com um leve cheiro de colônia amadeirada e algo mais perigoso, como couro e fumaça, envolveu seus ombros trêmulos, silenciando o mundo ao redor. As garotas recuaram, os rostos pálidos. Quem é você? Gaguejou So-min, mas sua voz saiu fraca, sem o veneno de antes. O homem ignorou-a completamente. Seus olhos voltaram para Ji-eun, suavizando por uma fração de segundo. Um brilho de algo humano em meio à frieza. Levante-se, disse ele, a voz grave e baixa, com um sotaque de Seul puro, mas carregado de autoridade, que não admitia discussão. Ji-eun obedeceu, ainda atordoada, o casaco grande demais para ela, cobrindo-a como um escudo. Seus dedos roçaram os dele ao ajustar o tecido, e um arrepio diferente, não de frio, subiu por sua espinha. Quem era esse estranho? Por que ele a ajudara? O toque foi breve, mas elétrico, como se o ar entre eles
carregasse uma tensão invisível. Ele se virou para Sumin, finalmente. Se eu a vir perto dela de novo, vai ser pior que humilhação, entendeu? As palavras saíram calmas, mas com uma ameaça velada que fez as garotas assentirem freneticamente, dispersando-se como folhas ao vento. Ji-eun ficou ali, coração batendo forte, enquanto ele se afastava alguns passos, acendendo um cigarro com um isqueiro de prata. A chuva parou de cair sobre ela graças ao casaco, mas o calor dele parecia impregnado no tecido. Obrigada, sussurrou ela, finalmente encontrando a voz. Mas, por que você nem me conhece? Ele exalou a fumaça devagar, os olhos voltando para ela com uma intensidade que a fez engolir em seco. Porque eu odeio covardes, respondeu, simples assim. Mas havia algo mais em seu olhar, uma faísca de curiosidade, talvez desejo, que Ji-eun não soube interpretar. Qual é o seu nome? Ji-eun, disse ela hesitante, sentindo o peso daquele nome em seus lábios, como se fosse perigoso. Ele assentiu, um sorriso fantasma curvando os lábios. Min, lembre-se disso. E então, sem mais, ele jogou o cigarro no chão e se afastou pela rua, desaparecendo na multidão como uma sombra. Ji-eun ficou parada, o casaco ainda quente em seus ombros, o cheiro dele a envolvendo como uma promessa não dita. Seus livros estavam salvos, pelo menos os que ela conseguiu pegar. Mas algo dentro dela havia mudado. Quem era Min? E por que, ao pensar nele, seu corpo ainda formigava com aquele toque fugaz? Mal sabia ela que Min Kang, o chefe implacável da máfia coreana que controlava as sombras de Seul, havia acabado de encontrar algo que nem seus inimigos mais temidos poderiam roubar, uma fraqueza inesperada. E enquanto Ji-eun seguia para a universidade, um carro preto a observava de longe, os olhos de Min fixos nela através do vidro escuro. Aquele casaco não era só um gesto, era o início de uma teia perigosa, e ela estava bem no centro. Ji-eun ainda sentia o peso do casaco de Min nos ombros enquanto caminhava pelas ruas de Gangnam, o tecido quente contrastando com o ar úmido do outono. O cheiro dele, uma mistura de colônia cara e algo mais selvagem, como o ar de um clube noturno, a perseguia, fazendo seu coração bater irregular. Ela apertou o passo, tentando ignorar os olhares curiosos dos estudantes que passavam. Quem era aquele cara? E por que eu me sinto tão exposta? Pensou, ajustando o casaco que a fazia parecer uma criança brincando de adulto. Chegando à universidade, ela devolveu os livros encharcados à biblioteca e correu para a aula de design. Mas o dia não foi normal. Seus amigos notaram o casaco imediatamente. Hye-jin, sua melhor amiga desde o ensino médio, uma garota baixinha com óculos redondos e um sorriso perpétuo, cutucou-a no intervalo do almoço, no refeitório lotado. Ei, Ji-eun, de onde veio isso? Parece saído de uma vitrine de Apgujeong. Você ganhou na loteria ou o quê? Hye-jin riu, tocando o tecido macio. Ao redor, o burburinho de talheres e conversas enchia o ar, misturado ao cheiro de kimchi frito e arroz. Ji-eun corou, tirando o casaco com relutância. Foi. Um estranho que me emprestou, nada demais. Eu estava molhada da chuva e ele... Bem, ele me ajudou com aquelas idiotas da Sumin. Hye-jin arregalou os olhos. Aquele cara alto e gato que apareceu do nada. Meu Deus, Ji-eun, ele parecia um ator de K-drama. Tipo, daqueles mafiosos charmosos em dramas de crime. Você viu os olhos dele? Frios, mas... Uau, aposto que ele é rico. Por que não devolveu o casaco? Deixa ele te achar de novo. Ji-eun riu nervosa, dobrando o casaco com cuidado. Para com isso, Hye-jin. Ele só foi legal, provavelmente esqueceu que me deu. Vou tentar encontrar o dono ou algo assim. Mas no fundo, ela não queria devolvê-lo. Era como se o casaco carregasse um pedaço dele, e a ideia de tocá-lo de novo a deixava inquieta. O resto do dia passou em um borrão de aulas e anotações, mas quando Ji-eun saiu para seu turno no café em Hongdae, o bairro boêmio cheio de grafites, lojas de vinil e jovens artistas, o destino interveio novamente. O café era um cantinho aconchegante chamado Noite Estrelada,
com paredes de tijolos expostos e mesas de madeira gasta, sempre lotado de universitários e turistas. Ela trocou o casaco por seu uniforme simples, avental preto sobre uma camisa branca, o cabelo preso em um rabo de cavalo. Enquanto limpava uma mesa, servindo lattes e bolinhos de arroz, Ji-eun sentiu um formigamento na nuca. Ergueu o olhar e lá estava ele. Min, sentado em uma mesa no canto, sozinho, com um expresso intocado à frente. Vestia uma jaqueta de couro agora, os braços cruzados, observando-a com aquela intensidade que a fazia tropeçar nas palavras. Como ele a encontrou? Seul era grande demais para coincidências. "O que você está fazendo aqui?" perguntou ela, aproximando-se com uma bandeja, tentando soar casual, mas sua voz saiu trêmula. O café cheirava a café moído fresco e doces, mas perto dele era o aroma dele que dominava. Min ergueu uma sobrancelha, um sorriso sutil curvando os lábios. "Tomando café. Este lugar é bom?" Seus olhos desceram para o casaco que ela havia pendurado no cabide atrás do balcão. "Vejo que você o guardou. Bom sinal." Ji-eun sentiu o rosto esquentar. "Eu pretendia devolver. Obrigada de novo. Mas sério, como me achou? Isso é esquisito, sabe?" Ele se inclinou para a frente, os cotovelos na mesa, e o movimento fez o couro da jaqueta ranger levemente. "Seul não é tão grande quanto parece. Eu tenho contatos." Sua voz era baixa, como um ronronar, e por um segundo ele estendeu a mão, roçando os dedos na manga do avental dela ao pegar o menu. O toque foi acidental, mas elétrico, enviando um calor subindo pelo braço de Ji-eun. Ela recuou um passo, rindo nervosamente para disfarçar. "Contatos? Tipo amigos ou, sei lá, detetives particulares? Você é tipo um stalker de casacos?" brincou ela, tentando aliviar a tensão, mas seu coração martelava. Ele riu baixinho, um som raro e genuíno que iluminou seus traços duros. "Algo assim. Mas não se preocupe, Ji-eun. Eu não mordo. A menos que peçam." Os olhos dele brilharam com humor, mas havia uma possessividade ali, como se ele já a marcasse como sua. Antes que ela pudesse responder, a porta se abriu com um tilintar e 2 homens entraram. Um corpulento com cicatriz no queixo, o outro magro e atento, ambos vestindo ternos escuros. "Bodyguards", pensou Ji-eun, o estômago revirando. Eles se sentaram em mesas próximas, fingindo ler jornais, mas os olhos varriam o lugar. "Seus amigos?" sussurrou ela, servindo o expresso com mãos trêmulas. Min assentiu sem desviar o olhar. "Proteção. O mundo é perigoso para garotas como você." Ele pausou, inclinando a cabeça. "Ou para mim. Sente-se um minuto. Seu turno acaba em breve." Ji-eun hesitou, olhando para o gerente no balcão, mas o lugar estava calmo. Ela se sentou na cadeira oposta, as coxas roçando a mesa sob o olhar dele. 5 minutos. "Mas por quê? Você quer o casaco de volta agora?" "Não. Quero saber mais sobre você. Por que uma garota inteligente como você trabalha em um lugar como este?" Ele gesticulou para o café, mas seus olhos estavam fixos nos lábios dela, como se memorizasse cada curva. Eles conversaram. Ou melhor, ele perguntou, e ela respondeu, entre risadas forçadas e pausas carregadas. Ji-eun contou sobre as aulas, o sonho de ser designer, as noites sem dormir. Min ouvia ocasionalmente tocando o braço dela ao enfatizar um ponto, cada contato uma faísca. "Você é teimosa", disse ele, rindo quando ela reclamou das princesinhas ricas. "Mas é isso que me atrai. Não como as outras." A atração crescia, palpável no ar entre eles, misturada a um humor leve quando ele zombou de seu latte art torto. Mas então, a porta se abriu novamente, e Soo-min entrou acompanhada de um grupo de amigos. Seus olhos se arregalaram ao ver Ji-eun com Min. "O quê? Você agora anda com mendigos, Ji-eun?" zombou ela, alto o suficiente para virar cabeças. Min se levantou devagar, a expressão endurecendo. Seus bodyguards se moveram, mas ele ergueu a mão. "Afaste-se dela, Soo-min", disse, a voz como gelo. "Ou eu faço você se arrepender de verdade." Soo-min empalideceu, recuando,
mas não sem lançar um olhar venenoso para Ji-eun. Enquanto ela saía, Min se virou para Ji-eun, os olhos flamejando com ciúme possessivo. Ela não vai te tocar de novo. Ninguém vai. Mas fique longe de problemas, entendeu? Ou eu vou ter que intervir. De um jeito que você não vai gostar. Ji-eun engoliu em seco, o calor do toque dele ainda na pele, mas agora misturado a um frio de medo. O que você é, Min? De verdade? Ele se aproximou, o rosto a centímetros do dela, o hálito quente contra sua bochecha. Alguém que te quer segura, e perto. Antes que ela pudesse reagir, ele pegou o casaco do cabide e o colocou sobre os ombros dela novamente, os dedos demorando no pescoço nu. Leve. E me encontre amanhã, no clube em Itaewon, às 9. Não é um pedido. Enquanto ele saía, seguido pelos guardas, Ji-eun ficou ali, o coração disparado. O mundo dela acabara de colidir com o dele, e o limite entre desejo e perigo se desfazia rápido demais. Mas o que ela faria se ele descobrisse que Su-min não era o único problema, e que seus contatos estavam mais próximos do que ela imaginava? A noite em Itaewon pulsava com uma energia caótica. As ruas estreitas iluminadas por letreiros neon em múltiplas línguas, misturando o cheiro de kebabs de rua com o perfume doce de soju e cigarro. Ji-eun desceu do metrô com o coração na garganta, o casaco de Min ainda enrolado em sua bolsa como um talismã perigoso. Ela usava um vestido simples preto, emprestado de Hyejin, nada glamouroso, mas melhor que seu uniforme de garçonete. Por que eu vim? Pensou enquanto caminhava pela multidão de turistas e locais, o ar úmido do outono grudando em sua pele. A curiosidade a arrastava, misturada a uma atração que ela mal admitia. Aqueles olhos de Min, frios mas famintos, a perseguiam desde o café. O clube se chamava Sombra Negra, um lugar escondido no segundo andar de um prédio antigo, com entrada discreta e fila VIP que serpenteava pela escada. Ji-eun hesitou na porta, sentindo-se deslocada entre as mulheres de salto alto e maquiagem pesada. O segurança, um homem maciço com tatuagem subindo pelo pescoço, a mediu de cima a baixo. "Nome?" grunhiu ele. "Ji-eun. Eu." "Estou com Min", disse ela, a voz falhando. O homem ergueu o rádio, murmurou algo, e a porta se abriu como por mágica. Dentro, o som grave de bass tampava contra as paredes escuras, luzes estroboscópicas dançando sobre corpos em movimento. Mesas de couro preto lotavam o salão principal, e no fundo, uma plataforma elevada abrigava DJs e dançarinas. Era o tipo de lugar onde negócios sujos se misturavam à diversão, e Ji-eun sentiu um arrepio, não só de excitação, mas de alerta. Um dos bodyguards de Min a encontrou na entrada, guiando-a através da multidão com um aceno profissional. "Ele está no andar de cima", disse o homem magro, sem mais palavras. Subiram uma escada interna, passando por portas guardadas, até uma sala privativa com janelas de vidro fumê que davam para o caos abaixo. O ar ali era mais fresco, perfumado com incenso e uísque caro. Min estava de pé perto da janela, de costas para ela, falando ao telefone em um tom baixo e cortante. Vestia uma camisa preta desabotoada no colarinho, revelando a linha forte do pescoço, e calças sociais que moldavam suas pernas. Ele desligou o telefone e se virou, os olhos encontrando os dela imediatamente, como se a esperasse o dia todo. "Você veio", disse ele, a voz grave cortando o som abafado da música. Um sorriso lento se formou em seus lábios, suavizando a rigidez de seu rosto. "Achei que poderia fugir." Ji-eun cruzou os braços tentando parecer confiante, mas o quarto parecia encolher com a presença dele. "Fugir? Eu não sou do tipo que foge de um convite misterioso, mas isso aqui é o seu mundo." Ela gesticulou para o luxo ao redor. Sofás de veludo, garrafas de champanhe no gelo, uma vista que fazia Gangnam parecer um playground infantil. Min se aproximou devagar, como um predador que não precisava correr. Ele parou a um braço de distância, o calor de seu corpo alcançando-a antes mesmo do toque. "Meu mundo é mais sombrio que isso, mas esta noite é só um lugar para conversarmos. Sente-se." Ele indicou o sofá, servindo 2 taças de algo âmbar de uma garrafa.
Ji-eun aceitou, sentindo os dedos dele roçarem os seus ao passar o copo, um toque deliberado que enviou um formigamento quente subindo por seu braço. Ela tomou um gole, o uísque queimando a garganta, e se sentou, as coxas pressionando contra o couro macio. Eles conversaram, ou pelo menos tentaram. Min perguntou sobre sua família. Pais no interior de Gyeonggi-do lutando com dívidas, e Ji-eun riu nervosamente ao contar como ajudava com as gorjetas do café. Você faz parecer fácil, disse ele, sentando-se ao lado dela, perto o suficiente para que a perna dele roçasse a dela. Mas eu vejo o cansaço nos seus olhos, como aqueles livros encharcados. Você carrega tudo sozinha. Jean virou o rosto para ele, surpresa com a vulnerabilidade na voz. Seus olhos, geralmente frios, agora brilhavam com algo mais suave sob as luzes baixas. E você? O grande protetor de estranhas. Por que se importar? Aposto que tem mulheres jogando-se em você aqui embaixo. Ela brincou tentando aliviar a tensão que crescia no ar, densa como fumaça. Min riu, um som rouco e genuíno que a pegou de surpresa. Mulheres? Elas querem o que eu represento? Poder? Dinheiro? Mas você? Você me olhou como se eu fosse só um cara na rua. Isso me desarmou. Ele se inclinou mais perto, o hálito morno com traços de uísque, misturando-se ao perfume dele. Seus dedos traçaram o braço dela levemente, subindo até o ombro nu, onde o vestido escorregava. Que eu não sou bom nisso, Ji-eun. Em sentir algo real. Meu mundo é regras, traições. Mas com você eu quero quebrar tudo. O coração dela acelerou, o quarto girando em câmera lenta. Seus lábios estavam a centímetros, o ar entre eles carregado de eletricidade. Ji-eun sentiu o calor de sua respiração na pele, o peito dele subindo e descendo rápido demais para o homem controlado que ele parecia. Ela ergueu a mão hesitante, tocando o colarinho aberto, sentindo o pulsar de sua veia no pescoço. Min, isso é loucura. Você é perigoso. Eu sou só. Eu. Ele capturou a mão dela, pressionando-a contra seu peito, onde o coração batia forte sob a camisa. Perigoso para os outros, não para você. Deixe-me mostrar. Seus lábios roçaram os dela, um quase beijo que a fez tremer, o mundo reduzindo-se ao calor de sua boca, ao sabor de desejo contido. As mãos dele subiram para sua nuca, puxando-a gentilmente, e Ji-eun se rendeu por um segundo, os olhos fechando enquanto o beijo se aprofundava, lento, faminto, com um gemido baixo escapando dele que revelava fissuras em sua armadura de aço. Mas então, a porta se abriu com um estrondo, interrompendo o momento como uma lâmina. O bodyguard corpulento entrou, o rosto suado e tenso. Chefe, problema no andar de baixo. Os caras de Busan. Eles trouxeram reforços. É uma armadilha. Min se afastou abruptamente, a expressão endurecendo de volta à frieza letal. Ele se levantou, os músculos tensos sob a camisa, mas seus olhos voltaram para Ji-eun por um instante, cheios de um pedido silencioso. Fique aqui. Tranca a porta. Não saia. Ele tocou seu rosto uma última vez, o polegar roçando o lábio inchado pelo beijo, antes de sair correndo, a porta batendo atrás dele. Ji-eun ficou ali, ofegante, o gosto dele ainda na boca, o corpo formigando de desejo não saciado. O som de gritos e vidro quebrando subia do salão abaixo misturado ao bass da música. Seu estômago revirou. O que diabos ela havia feito? Mergulhando no mundo dele? E pior. Enquanto trancava a porta com mãos trêmulas, um barulho de passos ecoou no corredor. Alguém batia, insistente, e uma voz rouca gritava seu nome. Não de mim, mas de alguém que ela reconhecia vagamente dos rumores. Um rival caçando fraquezas. O pânico a invadiu. Ela estava presa, e o segredo de mim poderia custar mais que um beijo interrompido. Ji-eun pressionou as costas contra a porta trancada, o coração martelando como o baço abafado que ainda ecoava do salão abaixo. O ar na sala privativa parecia sufocante agora, carregado com o cheiro residual de uísque e o perfume amadeirado de Min, que se misturava ao suor frio de pânico escorrendo por sua nuca. Seus lábios ainda formigavam do beijo interrompido, quente, urgente,
como se ele tivesse despejado anos de contenção em um só instante. Mas o som de punhos batendo na porta a trouxe de volta à realidade cruel. Ji-yoon, abra! Eu sei que você está aí! Gritou a voz rouca do outro lado, grave e ameaçadora, com um sotaque arrastado de Busan que ela associava aos rumores sombrios que circulavam pela universidade. Não era Min. Era alguém pior. Ela deslizou para o chão, as pernas fraquejando, o vestido preto subindo ligeiramente pelas coxas enquanto se encolhia. O que eu faço? Ficar quieta? Correr? Seus pensamentos giravam em um redemoinho. Min a havia avisado para trancar a porta, mas agora aquilo soava como uma prisão. Lá embaixo, os sons de briga se intensificavam. Vidros estilhaçando, gritos abafados pela música, o estalo seco de algo que poderia ser um soco, ou pior. Seu estômago revirou. Ela era só uma estudante, não parte desse mundo de sombras e traições. Por que se envolver? Mas o toque de Min, aqueles dedos firmes em sua nuca, o calor de seu peito contra o dela, a ancorava mesmo no caos. Desejo e medo se entrelaçavam, tornando impossível fugir. A batida parou por um momento, substituída por um clique metálico na maçaneta. Eles estavam tentando arrombar. Ji-eun se arrastou até o sofá, pegando o celular da bolsa com mãos trêmulas. Sem sinal, o clube era um cofre blindado contra o mundo exterior. Min, onde você está? Sussurrou para si mesma, imaginando-o no meio da confusão, aqueles olhos frios transformados em fúria protetora. Lembrou-se do jeito como ele a olhara antes do beijo, vulnerável por um segundo, como se ela fosse a única luz em sua escuridão. Mas isso era real? Ou só mais uma ilusão de um homem acostumado a controlar tudo? A porta tremeu com um chute forte e uma rachadura apareceu na madeira. Saia daí, garota. O chefe de Busan quer uma palavrinha com a putinha do Kang, rosnou a voz, seguida de risadas cruéis. Ji-eun engoliu um soluço, o pavor misturado a uma raiva inesperada. Putinha? Depois de tudo, reduzida a isso? Ela se levantou, olhando ao redor pela primeira vez. Uma janela de vidro fumê, uma mesa com garrafas, um abajur pesado. Improvisar. Seu instinto de sobrevivência, forjado em noites de trabalho exaustivo e humilhações como a de Sumin, a impulsionou. Ela agarrou o abajur, posicionando-se atrás da porta. O metal frio contra as palmas suadas. A porta cedeu com um estrondo, e 2 homens entraram. O primeiro, alto e careca com uma tatuagem de dragão no antebraço. O segundo, mais baixo, com cicatrizes no rosto e um sorriso sádico. Eles varreram a sala com os olhos, armas discretas, facas ou algo pior, escondidas nos cintos. Onde ela está? Grunhiu o careca avançando. Ji-eun esperou, o fôlego preso, e quando ele passou desceu o abajur com toda a força em sua nuca. O impacto ecoou como um trovão, e o homem cambaleou, xingando em coreano gutural. Corre! Gritou ela para si mesma, jogando-se para a porta. Mas o segundo homem a agarrou pelo braço, torcendo com força suficiente para arrancar um grito dela. Seu corpo colidiu contra o dele, o cheiro azedo de suor e álcool invadindo suas narinas. Deixa ir! Eu não fiz nada! Protestou ela, debatendo-se, as unhas cravando em sua mão. Ele riu, puxando-a para perto, o rosto a centímetros do dela. Você é a fraqueza dele, garota. O Kang vai sangrar por isso. O pânico a consumiu, mas então veio uma faísca de coragem, ou loucura. Ela ergueu o joelho, acertando-o no ponto fraco, e ele urrou, afrouxando o aperto por um segundo. Ji-eun se libertou, correndo para o corredor escuro, os saltos ecoando nas escadas. O clube abaixo era um inferno, mesas viradas, corpos no chão, a música ainda pulsando como um coração enlouquecido. Ela avistou Min no centro do caos, cercado por seus bodyguards, trocando socos com um grupo de rivais. Seu terno estava rasgado, sangue manchando a camisa branca, mas ele se movia como uma máquina, preciso, letal. Seus olhos encontraram os dela por um instante, flamejando com alívio e fúria. Ji-eun, para trás! Gritou ele, mas era tarde.
Um dos rivais de Busan a interceptou, jogando-a contra a parede. O impacto tirou o ar de seus pulmões, e ela deslizou para o chão, o vestido rasgando no ombro. O homem se aproximou, a faca brilhando sob as luzes estroboscópicas. Você vai pagar pelo que seu chefe nos deve, sibilou ele. Ji-eun fechou os olhos, o corpo tremendo, mas em vez de medo puro, veio uma onda de arrependimento. Eu devia ter fugido. Por que me importo com ele? Isso não é amor, é destruição. Mas no fundo sabia que era mais. O desejo que a consumia, o jeito como o toque dele a fazia se sentir viva, valia o risco? Ou ela era só mais uma peça no jogo dele? Min surgiu como um furacão, derrubando o homem com um soco que ecoou como um tiro. Ele a puxou para cima, os braços fortes envolvendo-a, o peito arfando contra o dela. Você está bem? Diga que está bem, murmurou ele, a voz rouca, os dedos traçando seu rosto machucado, com uma ternura que contrastava com o sangue em suas mãos. Ji-eun assentiu, mas as lágrimas vieram, misturando-se ao suor. Seu corpo se moldou ao dele, o calor familiar acendendo faíscas mesmo no meio do perigo, o cheiro de fumaça e sangue nele, o pulsar acelerado de seu coração ecoando o dela. Por um segundo, o mundo parou. Ela ergueu o rosto, os lábios roçando os dele em um beijo desesperado, cheio de urgência e saudade. Ele retribuiu profundo e possessivo, as mãos descendo para sua cintura, apertando como se temesse perdê-la. Mas o momento se quebrou com tiros ao longe. Polícia? Rivais reforçados? Os bodyguards de Min os separaram, arrastando-os para uma saída lateral. Temos que sair. Eles sabem de você agora. É pessoal, disse Min, os olhos escuros cheios de conflito. Ji-eun o seguiu para o beco úmido atrás do clube, a chuva fina voltando a cair, lavando o sangue das ruas de Itaewon. No carro preto que esperava, ele a puxou para o banco de trás, o corpo colado ao dela no espaço confinado. Eu não posso te envolver mais. Meu mundo vai te destruir, confessou ele, a voz quebrada pela primeira vez, os dedos entrelaçando os dela com uma vulnerabilidade que a desarmou. Ji-eun virou-se para ele, o rosto próximo, o hálito misturando-se no ar carregado. Então por que me beijou? Por que me quer perto? Seus dedos traçaram o contorno de sua mandíbula, sentindo a barba por fazer, o tremor sutil em sua respiração. O desejo pulsava entre eles, quente e inegável, as coxas roçando no assento apertado, mas agora era mais que luxúria. Era uma escolha. Min hesitou, os olhos fixos nos dela. Porque você me faz querer abandonar tudo. Mas as regras. Se eu fraquejar, perco tudo. Inclusive você. O carro acelerou pelas ruas escuras de Seul, luzes borradas pela chuva no vidro. Ji-eun sentiu o peso da decisão. Ficar significava mergulhar no abismo, mas ir embora era renunciar ao fogo que ele acendia nela. Me proteja, então, ou me deixe ir de verdade, sussurrou ela, o coração dividido. Min a beijou de novo, lento e torturante, as mãos subindo por suas costas, pressionando-a contra si até que o ar rareasse. Mas quando o carro parou em um esconderijo anônimo nos arredores de Gangnam, uma ligação veio. O chefe de Busan exigia uma reunião ao amanhecer, usando Ji-eun como moeda de troca. Min desligou, o rosto pálido. Eles te pegaram nas câmeras. Se eu não entregar o território, vão atrás de você, de sua família. Ji-eun congelou, o dilema a esmagando. Amor ou sobrevivência? Ela se afastou ligeiramente, os olhos cheios de lágrimas. Então escolha, Min. Eu ou seu império? Ele a olhou, o silêncio pesado, e então veio o golpe. Eu vou te esconder, mas se eu não voltar, fuja para sempre. Enquanto ele saía para organizar a defesa, deixando-a sozinha no quarto escuro, um barulho na janela a alertou, sombras se movendo. Alguém o seguira. O pânico a invadiu de novo. Ela estava isolada, e a traição, ou era lealdade, de Min poderia ser o fim. Ji-eun congelou no escuro do quarto improvisado, o som da janela rangendo como unhas em uma lousa. A chuva fina batia contra o vidro embaçado, mas era o movimento das sombras lá fora que a paralisava. Silhuetas alongadas como fantasmas saídos do pesadelo que sua vida se tornara.
O esconderijo era um apartamento modesto nos arredores de Gangnam, longe das luzes chamativas, com paredes finas que ecoavam o tráfego distante da KTX. Min a havia deixado ali há menos de 1 hora, seus lábios ainda quentes em sua memória, mas agora o ar parecia gelado, carregado de traição ou destino pior. Eles nos seguiram, pensou ela, o coração disparado, as mãos suadas apertando o celular inútil. Sem sinal, sem saída. Ela era uma prisioneira em seu próprio resgate. Devagar, rastejando pelo chão frio de madeira, Ji-eun se aproximou da janela, espiando pela cortina puída. 2 homens, não os de Min, mas rostos desconhecidos, com jaquetas encharcadas e olhares afiados, rondavam o beco abaixo, um deles falando ao telefone em sussurros urgentes. Busan, murmurou um, e o nome ecoou como uma sentença. Os rivais. Eles sabiam onde ela estava. O pânico subiu pela garganta dela como bile, mas misturado a uma raiva fervente. Eu não sou peão nesse jogo. Não mais. Com as pernas trêmulas, ela trancou a janela e correu para a porta, testando a maçaneta, também selada por fora, provavelmente por ordem de Min. Proteção ou prisão? O cheiro residual do perfume dele ainda pairava no ar, um lembrete cruel do beijo no carro, daqueles dedos entrelaçados que prometiam salvação, mas entregavam correntes. Ela se jogou na cama estreita, o colchão rangendo sob seu peso, e enterrou o rosto nas mãos. Lágrimas quentes escorreram, mas não de fraqueza, de fúria por ter se deixado envolver. Lembrou-se do primeiro encontro, o casaco quente sobre seus ombros molhados, o toque elétrico que a desarmara. Min não era só um estranho protetor. Ele era o chefe da máfia coreana que controlava as veias ocultas de Seul, de Taiwan, aos cassinos subterrâneos de Gangnam. Mas por quê? Por que uma garota como ela, com dívidas e sonhos simples, o atraía tanto? As palavras dele no carro ecoavam. Você me faz querer abandonar tudo. Era verdade? Ou só mais uma mentira para mantê-la perto? Uma fraqueza que os rivais explorariam? O tempo se arrastava, cada minuto uma eternidade. Ji-eun se levantou, revirando a bolsa em busca de algo útil. O casaco de Min, dobrado com cuidado, ainda carregando seu aroma amadeirado. Ela o vestiu, o tecido grande demais envolvendo-a como um abraço ausente, e isso a acalmou por um segundo. Pense, Ji-eun. Você sobreviveu a Sumin, a noite sem dormir. Sobreviva a isso. Ela encontrou um canivete pequeno na gaveta da cozinha minúscula, provavelmente esquecido por algum hóspede anterior, e o guardou no bolso. Não era uma arma de verdade, mas dava uma ilusão de controle. Sentando-se à mesa bamba, ela rabiscou uma nota em um pedaço de papel. Se eu sumir, procure Hye-jin, diga que foi um erro, mas rasgou jogando fora. Não, ela não fugiria sem lutar pelo que sentia. Aquele desejo ardente que a consumia, o jeito como o corpo dele se moldava ao dela, quente e urgente, prometendo um mundo além da miséria. De repente, a porta rangeu, e Min entrou como uma rajada de vento frio, o rosto marcado por arranhões frescos, e a camisa rasgada revelando hematomas roxos no peito. Seus olhos, exaustos mas intensos, encontraram os dela imediatamente. Ji-eun, murmurou ele trancando a porta atrás de si e se aproximando em passos pesados. O ar entre eles crepitou, carregado de alívio e tensão não resolvida. Ele a puxou para um abraço apertado, o corpo rígido de adrenalina pressionando contra o dela, o coração dele batendo descompassado sob sua orelha. Eu voltei. Graças a Deus. Ela se afastou ligeiramente, as mãos em seu peito, sentindo o calor da pele através do tecido fino. Volteu? E os homens lá fora? Eles me viram, Min. Isso é o fim? Sua voz saiu trêmula, mas os dedos traçaram instintivamente os contornos de seus músculos, um toque que acendia faíscas mesmo no medo. O cheiro dele, suor, sangue e colônia, a envolvia, tornando o quarto pequeno demais para o desejo que borbulhava. Min suspirou, passando a mão pelo cabelo desgrenhado, e se sentou na cama, puxando-a para o colo dele com uma gentileza surpreendente. Suas coxas se encaixaram nas dele, o calor se espalhando como fogo lento.
Eu os despachei. Meus homens os pegaram no beco. Mas é pior do que pensei. Ele pausou, os olhos baixando para os lábios dela, inchados do beijo anterior, e por um momento inclinou-se, roçando o nariz no dela em um gesto íntimo, vulnerável. Eu preciso te contar tudo, Jeon. Não aguento mais mentiras. Enquanto a chuva tamborilava no telhado, Min revelou as camadas ocultas. Filho de um imigrante que construíra o império da máfia nos anos 90, ele herdara o trono aos 25, após uma traição que matara seu pai em uma emboscada em Busan. Eu era como você, pobre, lutando nas ruas de Incheon, mas o poder me mudou. Eu controlo os clubes, as apostas, até as importações ilegais de Hong Kong. Mas os de Busan querem meu território porque eu recusei um acordo sujo, tráfico de pessoas. Eu não cruzo essa linha, não mais. Sua voz quebrou, os dedos apertando a cintura dela como se ela fosse a âncora em sua tempestade. Você me faz lembrar quem eu era, inocente, vivo, por isso te protejo. E te quero tanto que dói. Jeon sentiu as lágrimas voltarem, mas agora de compreensão. Seus lábios roçaram o pescoço dele, sentindo-o pulsar acelerado, o gosto salgado de suor na pele. Então por que não para? Por mim, sussurrou ela, as mãos subindo para enredar em seu cabelo, puxando-o para um beijo lento, profundo, cheio de saudade e urgência. Ele gemeu baixinho, as palmas deslizando por suas costas, pressionando-a mais perto até que não houvesse espaço entre eles, só calor e respiração entrecortada. O desejo os consumia, sensual e inevitável, os corpos se movendo em um ritmo silencioso, prometendo entrega sem palavras. Mas Min se afastou, ofegante, os olhos flamejando com conflito. Eu tentaria. Por você, eu largaria tudo. Mas primeiro preciso acabar com isso. A reunião ao amanhecer. É uma armadilha, mas eu vou. Com você como isca, eles baixam a guarda. O dilema a acertou como um soco. Ficar significava arriscar tudo. Família, futuro, vida. Mas ir embora era renunciar ao amor que florescia ali no toque dele, na promessa de um futuro roubado das sombras. Eu vou com você, disse ela, decidida, os dedos traçando sua mandíbula. Não como isca, como parceira. Nós lutamos juntos. Min hesitou, mas assentiu, selando o pacto com outro beijo, mais feroz, as mãos explorando curvas com uma possessividade que a fazia tremer. Então, prepare-se. Ao amanhecer, enfrentamos Busan. Mas se algo der errado... Ele parou, o rosto sombrio. De repente, um barulho na rua os alertou. Sirenes distantes, aproximando-se. A polícia? Ou reforços inimigos? Min se levantou pegando a arma escondida na jaqueta, os olhos fixos na porta. Eles vieram mais cedo. Fique atrás de mim. Isso é o começo do fim. Ou da nossa salvação. As sirenes cortavam a noite como lâminas afiadas, aproximando-se do esconderijo com uma urgência que fazia o ar vibrar. Min apertou a arma na mão, o metal frio contrastando com o calor de seu corpo colado ao de Ji-un no quarto apertado. Ela se posicionou atrás dele, o canivete minúsculo no bolso do casaco dele, parecendo uma piada patética contra o caos iminente, mas sua determinação queimava como fogo. O perfume amadeirado de Min a envolvia, misturado ao suor de tensão, e por um instante ela pressionou a palma contra as costas dele, sentindo os músculos tensos se contraírem sob o toque. Eu não vou deixar você sozinho nisso, sussurrou ela, a voz firme apesar do tremor nas pernas. Ele se virou brevemente, os olhos escuros encontrando os dela no escuro fraco da lâmpada solitária. Ji-un. Se sairmos vivos, eu juro, acabo com tudo, pelo menos pra gente. O beijo que veio foi rápido, feroz, os lábios dele capturando os dela com uma urgência que roubava o fôlego, as mãos subindo para enredar em seu cabelo úmido da chuva. O mundo se reduziu àquele calor, ao pulsar acelerado de seus corações sincronizados, mas o barulho de portas batendo no prédio os separou. Agora, murmurou ele, abrindo a porta com um empurrão silencioso. Eles desceram as escadas aos tropeções,
o eco de passos pesados vindo do andar de baixo. No beco, a chuva fina lavava o asfalto, transformando-o em um espelho escorregadio de luzes distantes. 2 carros pretos bloqueavam a saída, faróis cegantes varrendo a escuridão. Homens de Busan, 5, armados, rostos endurecidos pela chuva, formavam um semicírculo, liderados por um homem baixo e atarracado, com cicatrizes cruzando o rosto, como mapas de batalhas antigas. Kang, entregue a garota e o território, ou sua família vira poeira, rosnou o líder, a voz rouca cortando o aguaceiro. Atrás deles, sirenes piscavam. Polícia, mas provavelmente comprada ou manipulada no jogo sujo de Seul. Min empurrou Ji-eun para trás de um container enferrujado, o corpo dele como um escudo vivo. Fique abaixada. Eu cuido disso. Mas ela não obedeceu. Em vez disso, seu olhar varreu o beco, avistando uma tubulação exposta na parede. Uma chance. O coração dela martelava, não só de medo, mas de uma fúria protetora que ela nem sabia que possuía. Você não é mais o rei das sombras, Min. Somos nós dois ou nada, pensou, enquanto ele avançava. A arma erguida em uma postura letal. O confronto explodiu como um trovão. Min atirou no ar, um aviso que ecoou pelas paredes úmidas, fazendo os rivais recuarem por um segundo. Vocês querem Busan? Levem, mas toquem nela, e eu queimo tudo, de Incheon a Hong Kong. Sua voz era gelo, mas Ji-eun via o tremor sutil em sua mão, a vulnerabilidade que só ela conhecia. Os homens riram avançando, e o líder sacou uma pistola. Um tiro rasgou o ar, acertando o ombro de Min, que cambaleou, o sangue escorrendo pela camisa rasgada como tinta vermelha. Ele grunhiu, caindo de joelhos, mas não desistiu, atirando de volta e derrubando um dos agressores. Ji-eun agiu no caos. Com um grito que surpreendeu até ela mesma, ela correu para a tubulação, girando-a com toda a força de suas noites de trabalho exaustivo. A barra de metal voou como um bumerangue improvisado, acertando o pulso do líder e fazendo a arma dele cair na poça d'água. Afaste-se dele, berrou ela, a voz ecoando com uma autoridade que silenciou o beco por um instante. Os rivais piscaram atônitos, a garota comum, a fraqueza, agora uma fúria de olhos flamejantes. O líder xingou, pegando a arma do chão, mas as sirenes estavam mais perto, luzes azuis e vermelhas pintando o cenário como um filme de ação. Min se levantou, ignorando a dor, e a puxou para si, os braços envolvendo-a, enquanto os bodyguards dele surgiam das sombras, atrasados mas leais. Você é maluca, murmurou ele contra o ouvido dela, rindo baixinho apesar do sangue, um som rouco e genuíno, que aliviou a tensão como um raio de sol na chuva. Eu te disse para ficar atrás. Seus lábios roçaram o pescoço dela, um toque quente e possessivo que enviou arrepios pelo corpo dela, mesmo no meio do perigo. Ji-eun virou o rosto, os dedos pressionando o ferimento dele para estancar o sangue, sentindo o calor úmido sob as palmas. E eu te disse que somos parceiros. Agora atire neles antes que a polícia chegue e complique tudo. Os tiros finais ecoaram, dispersando os rivais que fugiam para os carros, o líder gritando ameaças vazias enquanto acelerava para longe. A polícia invadiu o beco segundos depois, algemando os feridos e interrogando Min com olhares suspeitosos. Rumores sobre ele corriam há anos, mas provas eram escassas. Ele ergueu as mãos, a expressão estoica, mas seus olhos voltavam para Ji-eun o tempo todo, cheios de um amor cru, exposto. Eu entrego tudo, sussurrou ele para ela enquanto os oficiais se aproximavam. O império, as regras, por você. Horas depois, no hospital lotado de Gangnam, com o amanhecer tingindo o céu de rosa, Ji-eun sentou ao lado da cama dele, o ombro enfaixado e o rosto pálido, mas vivo. Os médicos haviam dito que era superficial, sorte de principiante ou destino. Min segurou a mão dela, os dedos entrelaçados com uma força gentil, traçando círculos suaves na palma que acendiam faíscas familiares. Eu liguei para os meus contatos. O acordo com Busan acaba hoje. Eu dissolvo as operações ilegais e entrego o que sobrou para a polícia anônima. Não sou mais o chefe. Sou só
Seu. Jian sorriu, as lágrimas finalmente caindo livres, mas de alívio. Ela se inclinou, os lábios roçando os dele em um beijo lento, profundo, cheio de promessas não ditas, o calor de seus corpos se reconectando, o desejo pulsando como uma batida suave, sensual, sem pressa agora. E eu? A estudante pobre que te derrubou com um casaco? Brincou ela, a voz leve, injetando humor no ar pesado do quarto estéril. Ele riu, puxando-a para mais perto, o braço bom envolvendo sua cintura. Você me salvou, Ji-eun. Não com metal, mas com isso. Seus olhos se fixaram nos dela, vulneráveis, o homem de aço finalmente quebrado, mas inteiro. Eu te amo, e isso é o twist que ninguém esperava, o mafioso que perde tudo para ganhar uma vida real. Enquanto o sol nascia sobre Seul, iluminando os arranha-céus distantes, eles se beijaram de novo, o mundo lá fora esquecido. O perigo havia passado, as sombras dissipadas pela luz de um amor inesperado. Ji-eun sabia que o caminho seria duro, dívidas, segredos, olhares curiosos, mas com Min ao lado, não como chefe, mas como parceiro, era um novo começo. E no silêncio do quarto, com o cheiro de antisséptico misturado ao perfume dele, ela sussurrou: Bem-vindo à minha vida humilde, Min, sem casacos chiques, mas com muito latte arte torto. Ele sorriu, selando o futuro com um toque que prometia a eternidade.